primeiro concurso que teve assim, um grande número de vagas foi o nosso, em 2008. E aí essa turma entrou sem ter uma representação sindical nenhuma, né? E a gente precisava articular porque as coisas estavam acontecendo, né, na segurança pública e a gente não tinha uma articulação sindical. E essa representação veio através dos sindipúblicos, que naquele momento ali de uma articulação primeira ali da nossa categoria, ofereceu, né, uma condição razoável para a gente reunir e debater as nossas questões. A ideia de afastar, de sair, né, dos sindipúblicos veio quando as pautas já começaram a não ser as mesmas, né? A gente precisava de uma representação específica porque a nossa categoria ela é um pouco diferente das outras pelo ambiente de trabalho. Porque chegou um momento em que nós percebemos que tudo que a gente queria, o sindicato estava andando contra. Então, assim, nós aspirávamos uma coisa, combinávamos com o sindicato e acontecia outra. Quando alguns membros, não foram todos, mas quando alguns membros foram reclamar com o presidente do sindicato, né, a fala foi exatamente essa: vocês não estão satisfeitos, criem um sindicato para vocês. Aí nós pensamos, gente, se a gente está lutando por gente, eles não estão lutando, estão dando mais interesse para outras categorias. Por que nós vamos ficar aqui? Vamos montar um sindicato para nós, então. Estava em desconformidade com as nossas aspirações para a nossa carreira. Então, esse foi um dos motivos que nos fez desligar do sindicato. Quem representa todo mundo não representa ninguém. Quando está numa mesa de negociação com o Estado, ou quando está em qualquer ambiente de debate sobre a categoria profissional ou sobre a segurança pública no todo, nós não éramos lembrados. Eu sempre falo o seguinte: eu não tenho que culpar as pessoas por não nos conhecer, se a gente não nos faz conhecidos, né? Então, em 2008, quando a gente entrou através do concurso público, a gente começou a ser tratado como se a gente fosse também contratado e estivesse a serviço, né, de diretor, de superintendente, né? Então, assim, a gente começou a entrar em conflito com essas pessoas porque a gente dizia: olha, nós somos servidor do Estado, não de vocês. Né? Ah, mas o contratado era assim, o contratado era assim. Não, nós não somos contratados, nós não somos seletistas, nós temos atribuições específicas de edital, de lei própria, então nós vamos seguir o que está na lei e no edital. O ambiente prisional, ele tem algumas especificidades que a gente precisava colocar em debate e que não era uma pauta comum. Por exemplo, teve um momento ali no início da década passada que teve um reajuste de 100% para a área de segurança pública e que as nossas categorias, mesmo sendo parte da segurança pública e já com vencimento defasado há muito tempo, a gente não fez parte desse reajuste, justamente por falta de representatividade. Mas mesmo assim, dentro da diretoria, a gente via uma certa resistência para as pautas nossas dos servidores administrativos, né? Dentro do próprio movimento tinha uma sabotagem. E aí a gente falou: olha, nós não vamos permitir que a categoria se divida. Ou todo mundo cresce junto, ou nós não crescemos, né? Porque a divisão ela só é interessante para o patrão, para o governo, né? E na concepção do movimento sindical que a gente fazia e que eu faço, a gente quer trazer todo mundo junto. E com isso, com esse movimento de sabotagem do próprio sindipúblico, né, de dividir a categoria, de chamar quem não era do curso superior de carreirinha e quem é do curso superior de carreira top, a gente resolveu então cruzar esse movimento separatista que tinha da categoria, dentro da categoria, e procurar as pressas uma central para poder ajudar a gente na fundação de um sindicato. A gente entende que o movimento dentro de um sindicato é para atender a demanda da categoria e não interesse de diretoria do sindicato. O sindicato não pertence a ninguém, nem a mim, nem a diretoria executiva. Começaram as reuniões em Montes Claros, alguns servidores do sistema prisional, outros do sistema socioeducativo, e essa agremiação, esse grupo, ele foi se integrando posteriormente ao grupo em Belo Horizonte, com esse anseio de fazer movimentos trabalhistas e colocar em pauta as nossas demandas. Começamos por discutir questões relacionadas às condições de trabalho, à falta de servidores, às dificuldades de aumento salarial que não existiam.
também as questões de reconhecimento. Então, passamos de um sindicato com carta sindical para tentar formar uma agremiação, uma associação que aos poucos fosse nos representando. E aí, então, em 2015, quando a gente fez o maior movimento no sindicato para a melhoria dos nossos pisos salariais, a gente percebeu que não foi um bom acordo, porque não éramos nós os protagonistas da assinatura desse acordo. Era a diretoria executiva que não tinha ninguém nosso. E a gente começou a trazer bastante filiados na época. E exatamente nesse interim, em 2013, teve um concurso que o pessoal começou a entrar através de nomeação em 2015, 14, 15. Exatamente no momento que a gente tinha conseguido esse ato no piso salarial. E a gente conseguiu a adesão de um bom grupo de pessoas, analistas e assistentes, para poder ir para essas fileiras de lutas com a gente. Uma conquista do sindicato, ela não é para um servidor. Ela não é só para quem está sindicalizado, ela é para toda uma categoria, para toda uma classe. E a conquista que a gente consegue serve de exemplo para outros estados. Agora que nós estamos em âmbito federal, nós temos visto isso. Principalmente quando a gente participa das reuniões em Brasília, que tem membro de cada estado, a gente sempre encontra com um ou outro que não foi, e a gente vê o tanto que a nossa luta tem servido de alavanca para eles. Eu trabalho também com a captação de novos filiados, mostrando a importância da gente ser filiada, a importância de você ser sindicalizada, que o sindicato é o que ganha força para as nossas lutas enquanto técnicos, para nos fazer aparecer. E as conquistas que nós estamos vendo agora para a área técnica e administrativa vêm da luta do sindicato. Com o sindicato só para a nossa categoria, a gente consegue saber exatamente quais que são os problemas, quais que são as dificuldades, quais que são os pontos a melhorar, o que a gente conhece todo mundo, então a gente consegue conversar individualmente com todo mundo. Então a gente consegue saber exatamente o que cada pessoa precisa e no coletivo a gente consegue saber exatamente o que o coletivo precisa. E em 2016 a gente fez um forte movimento também. Praticamente a gente fazia esse movimento forte no Sindipulpt, de greve, de ir para a imprensa, de sair em todos os jornais televisivos e impressos. Olha, servidores dos sistemas prisional e socioeducativo do Estado fizeram um protesto hoje de manhã em frente à cidade administrativa no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, na capital. Os manifestantes fecharam a entrada principal da sede do governo do Estado. De acordo com o Sindicato das Categorias, o grupo pede a valorização das carreiras técnicas e administrativas e cobra o cumprimento de um acordo para o aumento do piso salarial feito em 2015 e que entraria em vigor no ano que vem. Mas esse aumento depende de uma lei que ainda não foi criada. Os grevistas se reuniram em frente ao presídio Alvorada. Eles usaram faixas, fazendo cobranças ao governo do Estado. Em nota, a Assessoria de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão disse que se reuniu hoje com os representantes dos servidores administrativos do sistema prisional, informando que a situação econômica e financeira do Estado impede que o benefício desejado seja concedido nesse momento. O governo propôs que as negociações sejam retomadas a partir de abril, quando existe uma perspectiva de melhora financeira. O viés político e a liberdade de atuação ela é importante quando você tem autonomia financeira, política, né? De construir sua própria pauta, de deliberar assembleias para debater temas importantes, de fazer seminários para debater os problemas que afetam a categoria, como a gente já fez, né? O primeiro seminário sobre polícia penal, a gente trouxe pessoas importantes para debater. Categoria que fica presa em um local com muitas ideias, mas sem depurar uma pauta, ela acaba perecendo. E quando a gente não tem acesso, né, à tesouraria de uma instituição, que você precisa pedir bênção, um monte de gente,
a própria atuação política fica prejudicada, porque tudo depende de financiamento, tudo depende do capital, infelizmente. Com a evolução das nossas pautas, inclusive, logo no primeiro ano, providenciou o CNPJ, que formalizou a pessoa jurídica, a gente já conseguiu espaço no governo, como a instituição já própria, a gente já conseguiu estabelecer uma mesa de negociação, a gente conseguiu desengavetar um concurso que estava para expirar, nomeamos, junto aí com essa articulação, mais de 1.000 servidores para o sistema. Então, assim, politicamente a gente ficou mais fortalecido porque a gente começou a ter uma pauta específica e junto com a segurança pública, uma coisa que a gente vinha trazendo, sabe? Então, assim, essa primeira diretoria ela ajudou a gente demais a encurtar esse movimento dentro da própria categoria, porque antes era um movimento muito expansivo, né? Ele era expandido, porque você falava da categoria de assistente, daí a pouco outro assistente de outra secretaria. E a gente acha que a nossa categoria é similar à sua, a gente gostaria de entrar na pauta. Não, agora a pauta é específica do assistente, do analista, do auxiliar. Então, assim, essa primeira diretoria, ela foi muito importante porque ela ajudou a gente a congregar esses trabalhadores dentro dessa bolha de interesses, sabe? Contra a precarização, contra a privatização, contra o sucateamento da própria carreira, pedindo mais concurso público, enfim. Algumas pessoas caem nessa teia de acreditar que é um movimento meio que natural. Não é realmente. O problema é o servidor público. Não, realmente, né, nas unidades prisionais que são parceria público-privado, não tem fuga. Não tem. Os privados de liberdade têm todos os atendimentos que precisam. Mas lá também tem muito mais dinheiro envolvido. Mas lá também não tem a superlotação que tem nas outras unidades prisionais. Faltam técnicos, faltam administrativos, falta tudo. Então, assim, a nomeação dos excedentes, ela foi muito importante para nós. Só que não deu nem para falar, desafogou. Não desafogou, a gente continua afogado. Então, precisava urgentemente ter um concurso para a área técnica e administrativa. Os serviços públicos oferecidos ficam cada vez mais fracos, né, mais sem defesa, exatamente porque você não tem ali um servidor efetivo, um servidor que não vai perder o emprego para poder denunciar, para poder cobrar as políticas, para poder cobrar a execução dessas políticas das esferas governamentais. A sociedade não tem essa noção do que é realmente um servidor público dentro de uma esfera governamental. E isso é ruim, porque eles acham que a gente está ali só para ganhar dinheiro. E eles também não sabem que a esfera do executivo é a que menos ganha. É a que está com salário defasado, é a que está há anos sem um reajuste digno, é a categoria que está há anos sem sequer a recomposição inflacionária, né? Eles não têm essa noção, infelizmente. É uma perspectiva cruel para quem consegue entender a dinâmica do movimento, só que está naturalizada. Né? Então, quando você parte da ideia de defender o serviço público, em alguns grupos você já está meio que errado.
Aí porque você está concursado e está falando isso, você quer se manter ali dentro dos protegidos, né? Mas não é. Porque uma das nossas principais pautas hoje é que a gente seja reconhecido com as prerrogativas e direitos que têm os agentes penitenciários. Nós não temos os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, embora a gente tenha os mesmos deveres. A gente entende que a gente sobrevive de piso salarial. Quando a gente começou a investir muito nisso, a gente começou a incomodar. A maioria das pessoas que estão lá em Brasília não sabiam da nossa existência enquanto categoria profissional dentro do sistema. Eles pensavam que todos éramos policiais penais, assim como no Corpo de Bombeiro, como na Polícia Militar, né? E não funciona bem assim. Na Polícia Civil, e o nosso é completamente diferente. Nós somos uma carreira distinta dentro do sistema. Ainda melhorar a questão salarial, ainda nós temos as lutas de nos incluirmos dentro do órgão da Polícia Penal, que eu acho que esse é o principal da nossa luta agora, é ser reconhecido pela nossa própria secretaria, que nós somos tão importantes quanto a custódia, o trânsito do preso. Sem nós, dentro do sistema, voltaria a ser um local que guarda pessoas só, sem humanização nenhuma. As polícias pediram aumento salarial, argumentando o que é totalmente correto. Eles estão na linha de frente, eles prendem as pessoas que têm que ser presas, eles estão na linha de frente, então eles pediram aumento salarial à parte dos outros servidores públicos. E nós entendemos que nós também estamos na linha de frente, porque nós não estamos prendendo a pessoa, mas quando a pessoa já está privada de liberdade dentro das unidades prisionais ou socioeducativas, quem faz o atendimento deles, quem faz a ressocialização em si, somos nós, cada um na sua função. Porque nós somos parte fundamental da execução penal. Dentro da nossa secretaria foi criado um viés que só existe segurança. A segurança ela é muito importante, mas ela não é parte principal da execução da pena. Quem faz parte da execução da pena é a área técnica e a área administrativa. Mas pelo que a gente vê atualmente, a ressocialização ela não é considerada. O que vai muito para a mídia é quando as pessoas estão sendo presas, e não quando as pessoas não vão mais cometer crimes. Então a nossa atuação ali, a percepção que a gente tem é que ela está como secundária. Quem está de fora, né, tem a percepção de que o servidor público não trabalha. O serviço ganha muito e trabalha pouco, é o que todo mundo fala. Mas na verdade não, na verdade a maioria ganha pouco e a gente trabalha para 3 ou 4 porque falta efetivo. Esse discurso de servidor público é privilegiado, é uma casta, não se aplica a todos os servidores públicos. A gente sabe que tem uma casta que realmente é privilegiada, que interfere na governança, que quer a fatia maior do bolo e que impõe isso e ganha. Tem servidor que entende que ele é da casta mesmo. Ele esquece que ele é assalariado. Eu acho que aí que está a grande questão. Você é assalariado, você não é casta, meu irmão. Né? Você não é no topo da pirâmide, você não tem poder de comando. Né? Você tem poder de mobilização, é diferente. Você não tem a caneta. Infelizmente ainda tem um grupo dominante que tem capital político, infelizmente, e que tem um pensamento perverso de que o trabalhador não precisa de sindicato, que ele não precisa de 13º, que ele não precisa de férias, né? Que ele só precisa do chicote e da exaustão, que ele tem só que produzir. Quem está lá hoje é por vocação. Porque se a pessoa for porque é concurseiro, não fica. Porque se a pessoa for por causa do salário, também não vai ficar. Porque tem algo que pesa, que é a questão do adoecimento. Seja mental, seja por exaustão, seja por perseguição. Enfim, é uma série de questões que a gente possui hoje, que a gente ainda precisa lutar muito. A gente tem muitas passagens pelo CAPES, né, que é o Centro de Atendimento Psicológico. A gente orienta
vai no médico, vai no CAPES. Quando é caso jurídico, quando tem realmente uma perseguição, que a pessoa ficou doente por conta disso, a gente encaminha para o jurídico do sindicato. Quando tem uma questão maior, a gente tenta tomar a frente, tenta fazer uma intermediação assim, conversar, questionar por memorando, questionar de alguma forma mais formal. Então, chega. Infelizmente, você chega. E, infelizmente, é relativamente comum a pessoa ficar afastada por conta de alguma questão dela. A pessoa está esgotada e não consegue trabalhar. A pessoa está com depressão e não consegue trabalhar. Não consegue cuidar da família, não consegue, né, fazer as coisas normais que um adulto funcional tem que fazer. Aí a gente faz o que a gente pode fazer, quem encaminhar para o atendimento, quem encaminhar para o jurídico, quando é o caso. Infelizmente é comum. As questões relacionadas à saúde do trabalhador e da trabalhadora no sistema prisional deve ser também foco bem ativo de luta, de pauta sindical. Então, voltar o olhar para nós dentro do âmbito em que nós atuamos, sabe? É olhar mesmo, é prestar atenção o que o servidor está demandando, porque você ficar aí agora com a RRF 9 anos sem reajuste é pesado. Principalmente quando você considera que a escola do seu filho vai aumentar, gasolina aumenta quase que toda semana, alimento. Então, assim, a qualidade de vida do servidor vai cair muito. E você não trabalha num lugar fácil. Nós trabalhamos num local em que você tem que estar com o emocional muito bem equilibrado. Porque nós não estamos ali dentro do sistema prisional e socioeducativo por belo prazer, né? Que nós somos profissionais também concursados, entramos pela mesma porta, fazer saber quem nós somos e que nós existimos, porque nós somos um público invisível dentro do sistema. Né? E a gente só aparece quando acontece alguma coisa. Ah, mas cadê o técnico que não estava para ver isso, que não estava preparado para sair? Então é só nesse momento que a gente é visto. Negociamos de forma intransigente, que assim como o agente penitenciário, assim como o agente socioeducativo na época, a gente também merecia ter um uniforme que nos identificasse como servidor daquela instituição, até pela nossa própria proteção. E a gente conseguiu. Esse uniforme, ele trouxe uma robustez para a categoria. A gente entra no Tribunal de Justiça, você é cumprimentado pelo juiz, como servidor daquele setor penal, você é chamado pelo nome, você está identificado, você tem um respeito agora das autoridades. Tem pessoas da nossa carreira já fazendo campanha contra a violência contra a mulher, porque ela está ali agora representando o Estado. Nós saímos de uma condição salarial muito pior. Em 2015, a gente distanciou de todas as demais categorias com aquele plus de 50%. E conseguiu entrar nas mesmas condições de negociação das demais forças de segurança. Esse momento, por exemplo, representa muito para a gente, porque a expectativa de ser reconhecido, né, ela está sendo alcançada.
E esse reconhecimento no uniforme, né, uma identidade visual, no reconhecimento da categoria enquanto categoria dentro da segurança pública, é fundamental. Mas nós temos muito que caminhar ainda, porque não só de uniforme do homem, nós precisamos de ter garantido, né, os mesmos direitos e as mesmas condições dos outros servidores da segurança pública. Afinal de contas, nós estamos na Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O primeiro estatuto nosso era um estatuto, ele tinha mais ou menos 40 páginas. Se não me engano, foi em outubro ou setembro de 2016. E a gente só conseguiu fazer o registro do CNPJ e encaminhar tudo para o Ministério do Trabalho em maio de 2017. E aí, em 2020, ou seja, a gente protocolou em 2017, somente em 2020 que o nosso processo foi distribuído. E, para nossa surpresa, o nosso pedido foi indeferido, porque no estatuto não estava claro qual que era a definição da nossa categoria e qual que era a abrangência territorial. Procuramos uma assessoria especializada, Sara Campos, na época, para ver se caberia um recurso contra esse indeferimento. E ela falou assim, olha, é melhor a gente fazer um processo de re-ratificação do sindicato e fazer uma reanálise de todo o estatuto. E em junho do ano passado, a gente fez a transmissão desse processo para o Ministério do Trabalho. E, para nossa felicidade, em junho desse ano, saiu a primeira publicação de deferimento do registro do sindicato. A carta sindical ela foi obtida nesse ano, no ano de 2024. Ela vem nos trazer questões que são bem preciosas do ponto de vista de se buscar direitos trabalhistas. E isso me deixou muito satisfeita, porque aí você ganha um novo ânimo para lutar pela categoria. Quando você vê que alguma coisa está deslanchando, você ganha novo ânimo para a luta. Nós ainda, enquanto sindicato, infelizmente, não temos ninguém liberado na diretoria para poder percorrer unidades prisionais. Nós não tem perna ainda. Eu creio que a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa da coesão das 2.500 pessoas que estão interessadas nessa carreira, né? Então, assim, chamar a categoria mesmo para essa luta, sensibilizar essa categoria, trazê-la para dentro do escopo do movimento sindical nosso, do Sindasep, e dizer para ela que nós estamos aqui para defendê-los, para defendê-la e defender de forma intransigente o trabalhador. No salário, carga horária, vida social, tudo isso a gente precisa ainda melhorar. O sindicato luta para que, com o advento da criação da lei orgânica, os servidores técnicos especialistas sejam contemplados dentro das suas atribuições, sem usurpação de funções, inclusive. O sindicato ele também tem, dentre várias missões, ele tem a missão, penso eu, de mostrar ao indivíduo quais são suas amarras. Olha, isso aqui não está certo. Olha, isso aqui deveria ser assim e não está. Você poderia ter esse direito que você está sendo cerceado. Deixar que as coisas aconteçam como se fosse, isso é específico, é inerente ao sistema prisional e não pode ser mudado. Então, há sim possibilidade de mudança. Creio que por ação sindical, há sim condições de melhoria das condições de trabalho e condições de saúde dos trabalhadores dentro do sistema prisional. Existe um caminho que pode trazer mais qualidade de vida para o servidor. Enxergou, visualizou a demanda, vai trazer o sindicato, e o sindicato é a ponte, é o elo com gestão para que melhore essas condições de trabalho e saúde. Então, assim, eu acredito que as nossas lutas têm surtido efeito. Mas a gente já sabe que nós temos aí pela frente um período que não vai ser fácil. E aí é que eu entendo que nós vamos ter que estar mais presentes na esfera estatal para poder ver o que a gente pode tirar daí que possa resolver algumas questões. Nesses momentos de dificuldade é que a gente mais se embrenha na luta. O sindicato, ele veio fortalecendo, né, tanto na atividade como se mostrando mais forte e sendo reconhecido pela própria categoria.
Sindacep hoje é uma realidade, conseguiu fazer o que propôs, ser o representante legal da categoria e mostrar trabalho. Toda conquista não cai do céu. Ela é fruto de movimentos sociais, de luta das categorias. Então nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos unir, que a força ela vem da coletividade. E o movimento sindical é um todo, certamente é o mais importante dentro dessa estrutura para a conquista de direitos das classes trabalhadoras no todo.